Olá pessoal, eu me chamo Magno, sou natural do Pernambuco, de uma cidade chamada Limoeiro, e sou seminarista terminando os estudos de teologia e brevemente, se Deus quiser, serei ordenado padre. Hoje nós iremos falar sobre o Pantocrato. Estamos na igreja de Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Castelo, no Espírito Santo, em que ontem terminamos e inauguramos a capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida e que tem como centro o Pantocrato e no fundo dela um monumento dedicado à Virgem Maria. O Pantocrato é uma das imagens mais importantes da Igreja Católica, tanto ocidental como oriental. Ela surge por volta do quinto século da era cristã, foi desenvolvendo na Igreja Oriental. Inicialmente, ela parte do rosto de Cristo. Nós temos uma tradição de apresentar a Virgem Santa Madalena, Santa Verônica, ou melhor dizendo, aquela que enxugou o rosto de Cristo. E a partir desse linho, e que tem a imagem do rosto do Senhor, iniciou-se todos os pantocratos, ou seja, iniciou-se pelo rosto de Cristo. O rosto de Cristo é o que nós podemos ver de Deus. Jesus é Deus encarnado, então nós encontramos no rosto dele o rosto misericordioso de Deus. Com o passar dos séculos e o desenvolvimento da pintura ortodoxa na Igreja Oriental, esse rosto foi sendo ampliado, e alguns séculos mais tarde nós podemos perceber que apareceu as mãos, explicando que ele era o ressuscitado. Se nós observarmos o formato da mão, ele está querendo dizer Cristo riu, que ele é o Filho de Deus, ele é o ressuscitado, ele é o ungido. Então o formato da mão, ele está simbolizando que Jesus Cristo é o ungido do Pai. Ali está mostrando letras gregas, que quer dizer Jesus Cristo, ungido, o Filho de Deus. Outra questão importante que nós notamos no Pantocrato é a cabeça. A cabeça do Pantocrato, ou a cabeça dos ícones ortodoxos, sempre é grande. São cabeças maiores do que o normal. Por quê? Porque na cabeça é a sede da sabedoria. E na sede da sabedoria é onde está Deus. Deus é representado pela cabeça. E no caso do Pantocrato, ele quer representar com a cabeça e o corpo o Cristo total. O que é o Cristo total? É a igreja, cabeça e corpo, nós que formamos a igreja de Cristo. Então, na igreja católica ocidental, esse tipo de arte, esse tipo de figura, permaneceu até o ano de 1400, 1500, nas igrejas góticas e neogóticas. Mas por que ele foi desaparecendo? Depois da reforma protestante, com Martinho Lutero, em que tentou pôr em questão alguns dogmas da igreja, a Igreja Católica, para reafirmar os seus dogmas, faz o quê? Intensifica a devoção aos santos, intensifica o Cristo crucificado como Deus verdadeiramente que sofreu e que derramou sangue, enquanto anterior a esse tempo mostrava-se mais um Cristo glorificado, um Cristo ressuscitado. Então, nesse período, reafirmou a virgindade de Maria. Então, os altares começaram a ser cada vez maiores. Já existia antes de 1500, 1200 começou os grandes altares, mas depois do Concílio de Trento, encheu-se as igrejas de santos, de relíquias, para reafirmar e afirmar a doutrina católica da intercessão dos santos, da virgindade de Maria, da humanidade divina de Jesus Cristo. E cada vez mais a imagem do Pantocrato, Cristo ressuscitado todo-poderoso, foi ficando esquecido. Outro ponto importante é que em 1500 em diante surge o Renascimento, com a filosofia, surge a Era Moderna. Então vem um resgate da arte grega, que se destacava nos corpos perfeitos, bem definidos. Então destacou-se muito a humanidade, o ser humano, E é desse período que surge o humanismo. Então, as imagens anterior
ao Concílio de Trento, anterior à Era Moderna, ela não tem preocupação com formas perfeitas, qual e tal com a realidade, né? Pessoas perfeitas, homens perfeitos, não. Era meio disforme, por quê? Eles tomavam por base o texto bíblico em que, quando Jesus ressuscita, os apóstolos não reconheceram Jesus, né? Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus depois que ele partiram o pão. E vários textos mostram que, após a ressurreição, eles não reconheciam Cristo. Por quê? Jesus estava com um corpo glorificado. Nós não entendemos, nós não sabemos, não temos como explicar como era, né, como foi esse corpo glorificado. Mas sabemos que era diferente, e alguma coisa era diferente. Então a arte cristã, oriental, né, até 1500, na igreja ocidental, ela não se preocupava com a beleza e a perfeição das formas, porque ela queria ensinar, ela queria passar o ensinamento católico, a Sagrada Escritura, a doutrina. A partir de 1500, com o humanismo, né, com a influência grega filosófica e artística, começou-se a se preocupar com o realismo das pinturas. Então o divino misturou-se com o humano e você não sabia mais o que era humano e o que era divino. A pintura tornou-se uma coisa só, né? E exaltou-se, houve uma grande exaltação da humanidade, né? Então, a partir de 1500, né, com a Capela Sistina, depois com o Barroco, com o Rococó, o que destacou-se foi o corpo humano. A beleza do corpo humano, né? Era a glória humana, era a vaidade humana. E não mais a pintura que transcendia, a uma pintura que não estava preocupado com a realidade daqui, desse mundo, mas com a realidade além do mundo, né? Com o transcendente. Então, o Pantocrator começou a ser esquecido, né? Porque ele fugia dessa beleza grega, né? Em que o corpo humano era exaltado, tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino. Após 1950, 1962, começou-se com o Concílio Vaticano II um resgate dessa arte cristã, genuinamente cristã, sem nenhum tipo de influência, era uma arte propriamente cristã, né, que é a arte do ícone. E nós destacamos aqui no Brasil o grande artista, a quem eu admiro muito e quem foi meu professor, né, e ainda continua sendo meu mestre, o Cláudio Pastro. O Cláudio Pastro, ele teve a audácia e ele conseguiu, né, de maneira louvável, trazer toda essa tradição, né, meio que esquecida lá no passado, né, por nós ocidentais, e dar uma cara nova, né? Ele conseguiu por cores atuais, dar um gosto, né, um sentido novo àquilo que é tradicional na igreja, ou seja, o pantocrato, os ícones. Porque o sentido da iconografia cristã não é decorar a igreja, não é? O iconógrafo é aquele que escreve o ícone. Nem se fala pintar o ícone, mas se fala escrever. Por quê? O iconógrafo, ele lê a Sagrada Escritura e a partir dos textos ele põe cores nos textos, né? E põe numa parede, põe numa pedra, põe num papel o texto sagrado. Então trata-se não de uma decoração de igreja, mas ele vai pegar o texto, a pura teologia, e vai imprimir com cores e com imagens. Então atualmente tem surgido, graças a Deus, vários artistas que estão procurando resgatar essa tradição da igreja, que é colocar nas paredes, né, colocar nas imagens o ensinamento da igreja e o ensinamento da Sagrada Escritura. Ou seja, tudo que nós acreditamos, tudo que nós meditamos a partir da Sagrada Escritura, a partir do ensinamento da igreja, nós colocamos como forma de imagem, né? Então a arte sagrada, a arte cristã, requer sensibilidade e, sobretudo, fé, né? Eu não poderia pintar simplesmente por ser bonito ou por decorar. O princípio da pintura, o princípio do iconógrafo é a fé, né? Ele parte na fé do Cristo ressuscitado. Então, Cristo ressuscita e ele enche esse mundo de cores, né? Ele valoriza a criação divina, ele valoriza a humanidade. Então, o Pantocrator
está querendo dizer isso, que Ele é o Senhor da história, né? É um Deus que quis revelar-se ao homem, e por conta disso nós conhecemos quem é Deus de fato por meio de Jesus Cristo. De modo especial, esse Pantocrato aqui da igreja de Nossa Senhora Aparecida de Castelo, no Espírito Santo, está representando a igreja ressuscitada e glorificada. Ou seja, a parede de fundo quer representar o Pai. É um mistério que ninguém tem acesso. O círculo amarelo quer representar o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que abre uma janela para entendermos um pouco quem é Deus. E Jesus Cristo, né, na cor mais clara, sendo o centro, Ele revela quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Ele revela o rosto misericordioso de Deus. Nesse Pantocrato, o que tem de especial nele, né, é que ele não tem nenhuma cor escura, né, e se nós aproximarmos, nós observamos que a cor clara está solta entre a cor amarela. Quer dizer o quê? Que quem une é o Espírito Santo, e aqui representa a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, variadas formas, né? Nenhuma forma se parece com a outra. Há partes grandes, há formas bem pequenas, mas que quer representar cada um de nós, né? Cada um cristão que faz parte dessa igreja. E o Cristo total é isso. O Cristo cabeça e a igreja com essa cabeça, ou seja, a cabeça e o corpo que forma a verdadeira igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Santo Agostinho fala que a igreja de Cristo é formada de homens de boa vontade, né? E quem é um homem de boa vontade, só Deus sabe. É aquele que ama. Nós acreditamos que são as pessoas que amam. A verdadeira igreja de Cristo são as pessoas que têm Deus no seu coração e que de alguma maneira procuram ajudar seus irmãos, né? Na igreja católica está a plenitude da salvação, está a verdade. Mas o Concílio Vaticano II deixa claro que também existe a igreja de Jesus Cristo, de alguma maneira, aí no mundo. Nós não entendemos, não sabemos. Sabemos que a semente do verbo está em todas as culturas. E as pessoas que amam, né, e que aderem ao projeto do bem, de cuidar do ser humano, de uma maneira misteriosa, elas fazem parte da igreja de Cristo. Então aqui está representada essa igreja que é a humanidade. Toda a humanidade, toda a história redimida no Cristo, tendo Cristo por cabeça, né? Eu espero que vocês tenham compreendido essa riquíssima, né, de maneira muito breve, mas esse riquíssimo tesouro da igreja, que é a arte cristã, né? Eu aproveito para convidar jovens e pessoas de boa vontade a estudarem, né, e a resgatarem esse tesouro que infelizmente foi perdido, né? Assim, anda esquecido, que é a arte genuinamente cristã, né? A arte do ícone. O iconógrafo é aquele que vê o mundo numa lente transcendente e consegue, por meio de cores, por meio de linhas e por meio de formas, imprimir essas imagens. A maneira como ele vê o mundo transcendente, ele imprime a imagem. Então eu convido a quem queira, né, a quem tem um pouco de aptidão à arte, a aprofundar, a estudar na arte cristã, que, ao meu ver, particularmente, é um dos maiores tesouros da humanidade, né? A era gótica, a era barroca e todos os períodos artísticos da igreja é uma riqueza. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? Pararam um momento para assistir esse vídeo. Né, espero ter explicado, né, de maneira muito rápida, muito sucinta, um pouco da história cristã, de modo especial da história da arte. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora Aparecida sempre nos ajude, né, a entendermos os mistérios de Deus por meio das imagens, sobretudo por meio da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.